Olá, me chamo Lana Carla e junto com meu amigo Pedro Borges vamos falar sobre vertedor retangular de parede delgada. Essa apresentação faz parte da disciplina de hidráulica com o professor Alexandre Cunha. O que são vertedores? Os vertedores, eles são estruturas hidráulicas, certo? Que muito utilizado para medir e controlar o nível da água dos reservatórios. Essa medição ela permite a passagem de vazões com máxima eficiência para não provocar problemas com a estrutura, né? E basicamente os vertedores são conhecidos como orifícios incompletos por não apresentar uma estrutura superior, uma parte superior, como mostrado aqui nessa imagem, nesse vertedor circular. Aqui não tem uma parte superior a ele, não tem. E assim, os vertedores, eles são muito aplicados em canais de irrigações, em barragens e em estações de tratamento de água, esgoto e outros diversos, certo? E eles têm as partes constituintes como a crista ou soleira, com a carga sobre a soleira, a altura do vertedor e a largura da soleira. A crista ou soleira, ela é essa parte da parede, né, superior que tem contato com a lâmina vertente, certo? Essa daqui é a crista ou soleira. A carga sobre a soleira é representada pela letra H, certo? Essa distância vertical entre o nível da soleira e o nível da água montante. A altura do vertedor é representada pela letra B, que é entre a partir da soleira, nível da soleira, até o fundo do canal de chegada. E a largura da soleira é representada pela letra L. Como você pode acompanhar aqui, eu levando aqui o mouse, essas dimensões, certo? É através dessas dimensões que ocorre o escoamento. E os vertedores, ele tem de inúmeras formas, de diversas formas. Tem a sua classificação quanto à forma geométrica, né? Tem de forma trapezoidal, como mostra nessa imagem, tem de forma retangular, tem de forma triangular, que é a que mais está presente, e tem a de forma mista. Essa de forma mista, como pode ver, ela digamos que é um retângulo, né, a retangular com a triangular, bem aqui no meio, e de forma circular, como eu falei anteriormente. E os tipos de vertedores, ele pode ser classificado também quanto à natureza da parede. A parede ela pode ser delgada e pode ser espessa. A delgada, a gente realiza um cálculo, né, para descobrir se é delgada ou espessa. No cálculo que a espessura for menor do que 2/3 da altura, ela é delgada. E se a espessura for igual ou maior do que 2/3 da altura, ela é espessa, certo? E os vertedores também podem ser classificados quanto à largura relativa da soleira, que é sem contrações laterais e com contrações laterais. As sem contrações laterais é quando a largura da soleira é igual à largura do canal da chegada, que é representada aqui pela letra B, certo? Se for igual, não tem contrações. Agora, se a largura da soleira for inferior à largura do canal de chegada, aí é onde entra, aí é classificada com contrações laterais. E essa contração, ela pode ser tanto unilateral ou como pode ser como bilateral. Tanto só um lado pode, como eu posso dizer, pode ter a contração, como os dois lados podem ocorrer a contração. E agora, eu vou passar a palavra para o meu amigo Pedro, ele vai dar continuidade. Boa tarde,
eu sou o Pedro. Agora aqui nessa parte já temos o conhecimento dos conceitos separados do nosso tema. Agora vamos juntar e tentar equacionar o tema relacionado ao vertedor retangular de parede delgada, primeiro começando com 100 contações laterais. Para isso, para o equacionamento, consideraremos primeiro a pressão entre A e B, ou seja, entre esses pontos A e B, como sendo a pressão atmosférica, a distribuição de velocidade a montantes do vertedor, ou seja, de D até C, como sendo uniforme, e desprezíveis os efeitos provenientes da viscosidade, da tensão superficial, da turbulência e dos escoamentos secundários, para podermos equacionar as equações que vão nos fazer chegar à vazão e aos coeficientes necessários para esse tema. Primeiro temos que o vertedor retangular de parede delgada sem contações laterais. Na questão do equacionamento, primeiro, fazendo essas considerações, vamos aplicar a equação de Bernoulli entre D e C. Ao aplicarmos a equação de Bernoulli entre D e C, encontramos primeiro essa primeira equação, já que os pesos específicos, por ser o mesmo fluido, se cancelam, vamos ter essa simples equação de Bernoulli. Resumidamente, isolando em termos de V1, que é a velocidade de 1, vamos ter essa equação raiz quadrada de duas vezes a gravidade, que multiplica y, que é essa altura aqui, mais v0 ao quadrado sobre 2g. Então, mas sabemos que, por exemplo, a derivada de V1 em função de y indica a vazão unitária. De que na altura de y. Então, integrando, vamos obter a vazão unitária somente que é exatamente o que está representado nessa equação aqui. Temos aqui derivada de V1, que seria o nosso dq, e integrando temos apenas o que temos essa função aqui, 2g, integral de 0 até o h, da raiz quadrada de y mais g0 ao quadrado sobre dg dy. Resultando em essa integral aqui, que é a nossa vazão unitária, que é 2/3 da raiz quadrada de 2g, que multiplica essa função que está aqui dentro, que seria a integral dessa raiz aqui. Portanto, mas sabemos, por exemplo, que aqui, se formos ver o V1, na verdade tem uma coisa aqui que nos preocupa, porque tem um elevado ao quadrado. Então o nosso V1 aqui é uma função parabólica, né? Mas só que no começo nós consideramos que as velocidades entre a seção D e C, né, que seria a nossa seção do nosso escoamento aí, a montante do nosso escoamento, aliás, seriam constantes, seriam uniformes, aliás. Mas aqui nós vemos que são parabólicas, então não são uniformes, não é? Então, para resolvermos isso, vamos ter que introduzir um outro conceito, que seria o coeficiente de contação. Porque, na verdade, o que faz com que essa velocidade não seja uniforme são as contações que existem nos filetes durante o escoamento. Então, esse coeficiente de contação introduzido aqui, terá de lado esse problema da velocidade não ser uniforme. Então, introduzido aqui. Então, temos também que, análogo ao escoamento é um refixo, temos que a vazão unitária, esse nosso Q, em função do coeficiente de descarga, o nosso CD, o nosso famoso CD, e temos a relação também entre CD e CC. Na verdade, é só substituir aqui, o CD seria essa função CC, que multiplica essa outra parte aqui. Nossa parte aqui, terando H, é claro, e teremos o CD, e teremos essa função bem mais simplificada aqui, da nossa vazão unitária. E para chegarmos à nossa vazão realmente, a equação geral para a vazão, sendo a largura da soleira igual à largura do canal, introduzimos apenas um simples L, que seria a largura
da soleira aqui na nossa equação. E teremos a vazão geral. Pronto, chegamos à equação que seria mais importante, digamos assim, para o vertedor. Porque o vertedor tem em função de medir a vazão e controlá-la, não é mesmo? Então temos aqui a função que calcula a vazão. Agora precisamos do nosso termo, que seria o CD, de acordo com o nosso problema, o nosso vertedor, não é? Então temos por exemplo, o valor de CD, existem várias formas de cálculo para o coeficiente de descarga, né? Para o caso mais geral da prática, usa-se a modelagem de Francis de 1905 pela sua simplicidade. Temos, por exemplo, que Francis, cada um desses CD tem uma faixa de uso, não é mesmo? A Francis aqui tem considerada a sua faixa de H, né? Carga de pulsão, tem o seu P, e temos que H tem que ser menor do que P. E aí temos ainda que se P sobre H, a razão entre P e H for maior que 3,5, então o CD tem um valor fixo de 0,623. Já caso contrário, se P sobre H não for maior que esse valor, temos aqui a fórmula que calcula o CD em função do H e do P. Deste modo, ainda temos aqui o valor da vazão que seria esse valor aqui. Existem ainda outras formas, outros desenvolvimentos para o nosso CD, né? Existem outros desenvolvimentos para o nosso CD, como, por exemplo, a fórmula de Rebock de 1912, a fórmula de Rebock de 1929, a fórmula de Bayesian, a fórmula de Christoffel e Carter. Você vai, de acordo com o seu problema, você vai ver a faixa em que se aplica e você vai usar a fórmula de CD para cada um, de acordo com o seu problema. Mas a fim de vamos fazer um exercício, vai entender essa parte melhor. Então temos, por exemplo, que o vertedor retangular de parede legada, aliás, sem contação, tivemos a fórmula da vazão já explícita, né? E os coeficientes. Agora vamos falar com as contações laterais. No caso da prática, realmente, é esse que temos mais. É esse aqui que temos mais, porque dificilmente vamos encontrar um caso em que a largura da soleira seja igual à largura do canal. E, geralmente sempre a largura da soleira é menor, né? Então, para considerarmos através dos experimentos, por exemplo, feito por Francis, ele chegou à conclusão que para um sistema em que há contração dupla, como no caso da figura aqui, basta diminuirmos da largura da soleira, diminuímos esse valor que tem aqui, que é 2 vezes H sobre 10 do valor da largura da soleira. Então, vemos aqui na nossa expressão geral da vazão já encontrada. Então, significa que as equações da vazão sem contações servem para as equações da vazão com contações. Só que simplesmente vamos no valor onde tem a largura da soleira e diminuímos desse valor aqui, que é 0,20H. E pronto. Sendo assim, as mesmas equações utilizadas em vertedor retangular de parede legada sem contações servem para agora para nossas com contrações. Muito bem, Pedro. Agora eu vou demonstrar como eu resolvi esse exercício sem contração lateral. Vamos lá. Um vertedor retangular sem contração lateral tem 1,25 metros de largura, que é a soleira, né? A largura da soleira, e esta fica a 70 centímetros distante do curso de água, sendo 45 centímetros a carga do vertedor. Calcule a sua vazão. Lembrando que os dados, a largura, a carga tem que estar em metros, certo? E a vazão em metros cúbicos por segundo. Separei aqui os dados que utilizarei. L, que a largura já está em metro, que é 1,25 metro. E o H, que é a carga do vertedor, está em 45 centímetros, transformei para metros,
deu 0,45. Pois bem, agora eu vou aplicar a fórmula de France, certo? A fórmula de France é a vazão igual a 1,838 vezes a largura vezes a carga elevado a 3 sobre 2, certo? Eu peguei os dados, peguei aqueles valores e só fiz a substituição na fórmula de France, que é a vazão igual a 1,838 vezes 1,25, que é a da largura, vezes 0,45, que é da carga, elevado a 3 sobre 2. Substituir, quer dizer, multipliquei tudo, né? Multipliquei 1,838 vezes 1,25 vezes 0,3018, que a vazão resultou em 0,6933 metros cúbicos por segundo. Agora é com você novamente, Pedro. Pronto. Temos aqui um exercício simples, então, para ajudar ao entendimento dos conceitos já passados. Temos que, por exemplo, aqui, determinar a descarga, ou seja, a vazão de um vertedor retangular com 2,5 metros de soleira, ou seja, L igual a 2,5 metros, situado no centro do curso de água, com 4 metros de largura, ou seja, a largura do nosso canal, aqui B é 4 metros, para uma carga de 0,35 metros sobre a soleira, ou seja, nosso H é 0,35 metros, a distância da soleira ao fundo do curso da água é de 90 centímetros, ou seja, o nosso P é 0,90 metros. Temos ainda aqui, por exemplo, o nosso L é menor que o nosso B, ou seja, a largura da soleira é menor que a largura do nosso canal. Então, pela equação, pelos conceitos já estudados, sabemos que se trata de um vertedor com contação dupla, vertedor retangular de parede delgada com contação dupla. Sendo assim, o primeiro passo a dar seria ver a hipótese de qual equação usar. A hipótese de uso, por exemplo, da equação de France, temos que o H tem que estar entre 0,5 e 0,80 metros. E temos que o H é 0,35 metros, então está nessa faixa. Depois temos que o nosso P tem que ser maior que 0,30 metros. O nosso P é 0,90 metros, então é maior que 0,30 metros. Temos ainda que o H tem que ser menor que P, e aqui o nosso H é menor que o nosso P. Desta forma, vamos usar a equação de Francis. A equação de Francis para a vazão, temos que ir igual a 1,838 vezes L menos 0,2H. Por que L menos 0,2H? Porque temos, quando tem contação duplas, temos que subtrair do valor de L, que seria o valor da largura da nossa soleira, o valor de 0,2H, que multiplica H elevado a 2/3. Substituindo os valores já encontrados, dado pelos dados, substituindo aqui, teremos encontrado no final que a nossa vazão será igual a 0,9245 metros cúbicos por segundo. Pronto. Dito isso, aqui estão nossas referências bibliográficas. O livro usado foi Porto Hidráulica Básica. No mais, muito obrigado. Espero que tenha sido claro, que tenha dado para entender esses conceitos básicos sobre vertedor retangular de parede delgada. Bons estudos!